Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conspirações. E eu chamo o nosso querido Mauro Hoffman. Boa tarde, Mauro. Estamos gravando à tarde hoje. Opa, tudo bem? Boa tarde, Arnold, e pessoal que está nos escutando. Poxa, é um imenso prazer de ter sido convidado aqui para comentar sobre a questão do MK Ultra, né? Nós vamos tentar contextualizar e dar uma forma um pouco objetiva a esse que foi, sem dúvida, um dos capítulos mais controversos, né, da história científica, da história militar, né, da história de espionagem, né? From the United E, States of America. foi um programa que iniciou numa época muito específica, né, do pós-guerra, né, da CIA, mas isso a gente vai comentar depois. Só queria dar um oi aí e agradecer o convite. Temos hoje a Mônica que está aqui de última hora, nós decidimos colocar, né, ao vivo. Olha! Temos o WLWOW18. Boa tarde. Boa tarde, Mal Mal Hoff Hoff. Boa tarde, W. Temos Opa. aqui ouvintes interessados em saber a verdade, apesar de nosso compromisso ser, na verdade, com a notícia, né? Então, esperem aqui, né? Pirações das cons, né? Então, o Conspirações de hoje é sobre isso, MK Ultra. Mauro, para o pessoal Diga. ter uma ideia, eu trouxe o assunto MK Ultra, daí tu me disse assim, legal, eu vou falar sobre um filme. O pessoal talvez fique estranhando. Vamos começar pelo filme, vai. Bom, Depois a gente vai pro resto. é uma boa introdução, porque o filme ficou muito famoso, né? Tanto que teve uma refilmagem em 2006 ou qualquer coisa assim. O nome do filme é Sob o Domínio do Mal, foi o título brasileiro, né? Isso vem de um livro chamado The Manchurian Candidate. Ele conta, na verdade, a história, né? É uma ficção, quer dizer, não é exatamente o que aconteceu, porque assim, dando meio spoiler, o MK Ultra foi um total fracasso, né? Mas nesse filme eles conseguiam fazer uma programação mental, uma programação psicológica de um agente para que ele fosse acordado, né? Ou ativado através de certos comandos, e a partir desses certos comandos ele faria determinada ação. E no caso, invariavelmente, sei, matar presidente, explodir alguma coisa, né? Então, foi um filme que surgiu, né? Na verdade, é uma novela, mas é uma história que surgiu dessa ideia que se poderia fazer uma programação, né, uma espécie de hipnose mental e conseguir instrumentalizar agentes, né, ou determinados militares para fazerem ações. É, no caso do MK Ultra, na verdade, foi uma grande oportunidade. É horrível falar isso, mas assim, por exemplo, quando se jogou a bomba atômica no Japão, ninguém, né, ninguém necessariamente desejaria que isso acontecesse, mas aconteceu. Uhum. E foi uma forma de ver o que acontece. E o programa MK Ultra, né, ele foi um evento que se permitiu acontecer, né, por N motivos, mas que hoje em dia jamais poderia ser replicado, né, que nem jogar bomba atômica em cima de alguém, né? Eh, e tu pôde fazer, né, chegar a certas conclusões
que hoje já não seria possível, né? Porque eticamente não se pode mais fazer aqueles experimentos que se fez na época. Tem uma questão também muito famosa que é a história do, por exemplo, experiência com gêmeos, né? Tu não pode Ah, sim. deliberadamente pegar um gêmeo e botar num lugar e outro gêmeo botar em outro, né? Ou separar, ou, né, por absurdo, crianças criadas por lobos, né? Para pegar um exemplo absurdo. Não, tu não vai fazer isso, né? Mas eh, eventualmente essas coisas ocorrem, então tu pode aproveitá-las, né? Embora sejam desagradáveis ou deploráveis, mas elas, pelo menos a experiência foi feita, né? Então, de certa forma, o MK Ultra ele trouxe, né, bastante experiência. Olha, se percebeu aqui o que dá para ser feito e o que não dá para ser feito, né? Então, é, é, Arnold, talvez seja interessante, né, dar uma recapitulada. Muita pessoa não conhece o que foi exatamente o MK Ultra, né? O MK Ultra foi um programa que era meio secreto dentro da CIA, né? Meio secreto porque muita gente sabia, a União Soviética fazia experimentos parecidos, é que não tinha, né, a informação centralizada e distribuída como tem hoje. Então, né, Cada controle. então, né, não era ultra secreto porque se sabia que havia investigações e pesquisas nesse sentido, né? Mas foi logo no pós-guerra, ali foi no início dos anos 50, né? Que tentavam estudar formas de controle mental e de manipulação e alteração do comportamento humano. Isso é Uso do soro particular. da verdade. Imagina, Na, tem parte do o soro. documento, né, um documento do Senado americano, the Senate of the Sim. United States, ele fala sobre, aliás, um dos entrevistados, ele fala sobretudo sobre isso, né, do O experimento soro com da soro da verdade, verdade. né? É. Na verdade, assim, até existe alguma coisa que se chama de soro da verdade, que é o pentotal, Isso. é bastante conhecido essa droga, que sempre foi usada como o soro da verdade, né? Não pode, mas se usava. Que é um analgésico, né? Que deixa a pessoa como se estivesse bêbada, né? Isso. Mas se percebeu que isso não é útil, né, no final das contas. Mas isso é lá no final da história, né? Mas o início é que eles estavam testando, vendo se isso conseguia, né, essas alterações. Agora, Arnold, isso aqui é particularmente interessante porque as pessoas imaginam da etiologia da loucura, né? Como é que a gente faz para alguém? Porque se tu pode programar alguém, tu pode então enlouquecer alguém, né? Espera aí, E, e- espera um pouquinho, espera, vamos com calma, vamos com calma. A gente tá indo muito direto, tu tá sendo muito direto. Vamos ver o que o Química Ultra não é segundo os papéis. Vamos com calma, agora que tu tocou na questão da loucura, vamos pegar o seguinte, tem gente, Mauro, que diz assim, não, o MK Ultra fazia o seguinte, ele pegava a pessoa, cal- ah, pegava a pessoa, dava um monte de drogas pra pessoa e torturava ela de formas horríveis para forçar múltiplas personalidades. E daí, a partir disso, eles formavam as personalidades para que ela servisse a eles. Na teoria, no gibi, tá maravilhoso, né? Vamos ser sinceros, no gibi, puxa, que história, né? Mas na prática, tu que já lidou com um louco, não é bem assim tratar com uma pessoa que tem múltiplas personalidades, né?
Bom, a própria conceitualização de se existe pessoas com múltiplas personalidades, isso aí é altamente controverso, né? É um diagnóstico meio fantasioso, né? Se existe pessoas, né, que acorda, né? Como é que é o Dr. Jack e Mr. Hyde, né? Sim. Então, isso tem um pouco de fantasia nessa patologia, né? Mas a questão é o quanto tu pode enlouquecer de fato alguém, né? O Uhum. quanto tu pode inferir determinadas né, substâncias, drogas. Isso aliás, é um debate muito corriqueiro, né? Aquela história, o cara tomou chá de cogumelo e enlouqueceu, né? Sim. Assim, a rigor, o pessoal gosta dessas histórias, mas elas não são muito reais, né? Não é tão simples enlouquecer as pessoas. Aliás, o MK Ultra foi exatamente um laboratório para a percepção disso, assim, não dá para enlouquecer no sentido clássico, né? Tu consegue desestabilizá-las, tu consegue fazer com que as estruturas de ego delas se desmanchem, mas do ponto de vista assim mais psicopatológico falando, né, da questão de doenças mentais mesmo, não, né? Tu não consegue deixar a pessoa, porque isso são questões mais estruturais, né? Isso no caso de doenças mentais, né? Agora, as experiências que foram feitas, né, tentando conseguir essas alterações de comportamento, tu consegue fazer alteração de comportamento, basta dar um copo de conhaque para qualquer pessoa. A questão do caso MK Ultra era tu conseguir Uma ter uma caninha. previsibilidade, né? Ou tu conseguir ter uma certa ingerência sobre esse comportamento. Pois é, aí é que E não faz sentido nenhum o cara provocar, se é que fosse possível, múltiplas personalidades, quer dizer, quebrar uma pessoa de forma que tu não saiba como é que ela vai reagir. Não a faz ideia era sentido. conseguir fazer com era conseguir manipulá-la, né? E tu, tu consegue em pequenos, tu tem formas comportamentais de manipular as pessoas, mas não nesse nível que o MK Ultra queria, né? Olha Então só, tu vamos, tem. vamos fazer uma pausa aqui. O Filmão perguntou assim, perguntou se é o filme com Denzel Washington. E Essa é a aqui refilmagem, sim, ah, é a tá. refilmagem. E no É filme tem alguma coisa sobre isso? Tem alguma coisa sobre provocar esse tipo de coisa para que a pessoa fique mais manipulável? Bom, mas essa é a total. Tem spoilers aqui, hein, gurizada? Vamos lá. Mas clássico não tem spoiler, né? O filme é da década de 60, né? O livro provavelmente é da década de 50, no final da década de 50, não me lembro mais. É, é exatamente isso, né? O soldado é capturado, eles fazem uma lavagem cerebral, né? Exatamente para poder usá-los como agentes que não teriam essa consciência, né? Seriam os agentes, os espiões perfeitos. Eles não sabiam que estavam programados, mas uma palavra, um gesto ou qualquer coisa parecida ativaria uma instrução, Aqui né? vale lembrar do filme do Soldado Invernal. Não, Soldado Invernal não. É Capitão América Guerra Civil, que o pessoal, filme mais novo, né, que o pessoal talvez tenha visto, que tem a cena lá em que o cara fala um monte de palavra, algodão doce, Hum, geladeira, braço articulado, né, pelos poderes de Grayskull. Daí ele dá uma ordem pro Soldado Invernal e ele sai tentando matar todo mundo, né? o nome do filme é O Soldado Invernal. Não, esse é o segundo, é no Guerra Civil. No Guerra É, Civil 1. o Soldado Invernal É um personagem.
É um personagem. Aham, Porque é uma boa, né? Assim, Invernal, seu soldado congelado, né? Ele isso. tem uma missão e ele será descongelado, né? Então ele fica lá na geladeira, fica lá quietinho. No momento que a gente precisa da missão dele, ele já sabe qual é que é, já está programado. E no momento que tu dá o input lá, ele age de forma como tu tinha previsto. Eu nunca vi esses filmes aí do Guerra Infinita, não conheço o personagem, mas a ideia é boa, sim, nesse sentido. Uh, e essa ideia é trabalhada nessa história, né, sobre o domínio do mal, de tu ter um assassino que está hipnotizado, né? Mas não sabe. Então, né, ele recebe um comando para fazer lá um assassinato. É legal porque se ele fosse capturado pelas forças inimigas, por exemplo, ele não poderia dizer nada porque ele não sabe de nada. Isso estaria dentro do seu inconsciente, uma programação inconsciente, né? Uhum. Mas isso é fantasia, isso não existe, nunca existiu, né? E não tem viabilidade de existir, né? Enquanto talvez não se botar. Como é que é aquele negócio do Elon Musk, o Ah, Neuralink, sim. né? Enquanto tu não conseguir eventualmente botar um chip, implantar, né? Um chip que consiga tomar conta, né? Da pessoa, né? Pelo nosso conhecimento de influência psicológica aqui, não é tão simples. Ah, mas tem o Adélio. Tá, ok, mas assim, o cara já era maluco, né? Tu já tem, tu pega uma pessoa, né? Faz uma lavagem cerebral e instiga. Só que assim, ó, tu não tem muita previsibilidade, tu não tem muito controle sobre isso, não é escalável, né? São personagens muito pontuais, né? Tu pega alguém e faz uma doutrinação, sei, O os pessoal homens fala muito bomba, da. né? Ah, sim, sim. O pessoal fala muito da Marilyn Monroe, por exemplo, e de algumas figuras que passaram na mão de alguns caras. Recentemente, né, se falou muito do P. Diddy, ou Puff Daddy, né, da nossa época, a gente falava Puff Daddy. O que houve ali que não. Ah, o papo é que ele teria feito chantagem e ao mesmo tempo ele teria feito coisas horríveis ligadas como é que posso dizer assim? Sim, isso eu sei, mas a questão de lavagem cerebral aí, né? Não, é o trabalho de um psicopata sobre a pessoa. Se tu fizer isso daqui, tu vai participar disso daqui. Se tu der uma palavra contra ou alguma coisa assim, eu te Sim. executo. Eu vou fazer com Ma- que todo mundo saiba daquilo lá. E daí, no caso, seria mais chantagem, né? Mas o MK Ultra, na prática mesmo, que nem tu falou, ele serviu para conhecer o ser humano, principalmente o drogado, ver como é que funciona a questão da loucura, ver o que as drogas poderiam fazer, né? A Mônica até Sim, fez uma busca aqui e sim, mas citou o LSD, o uso do LSD. sim, sim, foi desenvolvido pelo meu tio-avô, né? Ah, é? Opa! Não, isso é piada, porque é o Hoffman, né? Que eu nunca esqueci o sintetizador do LSD, porque era um Hoffman, então eu achei engraçado. Acabei não esquecendo. Mas É, Arnor, a questão é assim, ó, o MK Ultra tinha um objetivo muito específico, que era a instrumentalização, de- né, para a operação psicológica. isso aí. O resultado foi meio colateral, né, de tu ter uma investigação sobre né, desenvolvimento psíquico. É, Não, e é interessantíssimo, porque os caras eles fizeram até uso de mandinga, de artes mágicas, tá lá artes no mágicas, documento, sim. né?
Então até macumba os caras fizeram, o experimento foi em cima disso daí também, né, deve ter, cultismo e eu tudo não, mais. apesar dos boatos, eu não vivi essa época, né? Mas deve ter sido bem interessante, né? Nesse período pós-guerra que estava todo mundo paranoico, né? O mundo completa. Imagina se hoje a gente acha que o mundo mudou muito em 20, 30 anos, imagina naquela época, saiu né, do 1910 para 1950, o mundo teve um desenvolvimento de compreensão da realidade, né? Freud, por exemplo, né? Que é do início do século, então traz uma série, o mundo explode em compreensão, tanto em todas as áreas, nesse início do século XX, né? E muita paranoia, então se achava, né, que se poderia fazer essas coisas, mas a verdade é que não dá, né? O MK Ultra acaba por isso, porque se percebeu que não funciona, né? Não dá. Hoje em dia se fala muito, né? Volta e meia se fala muito de hipnose, né? Nossa, na época do Freud, no final do século XIX, Freud já tinha largado de mão a hipnose. Na verdade, pelos mesmos motivos digamos assim, da falência do MK Ultra, né? Porque são variáveis incontroláveis. Tu não tem, né, dentro da, da peculiaridade de cada um como ter um manejo hipnótico, né? Há muita coisa que é incontrolável, né? Vou dar um exemplo melhor, né? Especialmente né, da clínica do Freud, ele faz técnicas de hipnose em algumas pessoas, o que já é um problema, né? Porque a pessoa que é hipnotizável já é um perfil muito próprio, né? Não é qualquer pessoa que pode ser hipnotizável. É uma pessoa que já está, né, predisposta a isso. E o que ele percebeu? Que as formulações da pessoa hipnotizada não tinham grande valia, né? Ela não correspondia a uma realidade pessoal. E foi o que aconteceu também com o MK Ultra, né? Quando se faz o desenvolvimento ali dos soro da verdade, essas coisas, se percebe que, bom, de verdade não tem nada. As pessoas mentem mais do que supunham, achando que estão falando a verdade. Esse caso desse médico que deu o testemunho agora, ficou muito famoso nos últimos tempos, sobre o caso Varginha, né? Putz. No caso Varginha, o médico vai lá, porque eu vi a criatura, né? Puxa vida, né, mesmo de longe, tu percebe que o cara provavelmente esteja sendo muito sincero no testemunho dele, né? Sim, Há sinceridade, né, do meu ponto de vista, há sinceridade, o que não quer dizer que haja verdade, são coisas completamente diferentes. sim, Ele pode estar sendo profundamente sincero no que ele acredita ter visto, né, ou na experiência que ele acredita ter tido, mas isso não quer dizer que isso de fato tenha acontecido, né? E isso principalmente foi né, um legado do MK Ultra, porque eles perceberam que tu pode dopar a pessoa, tu pode conseguir, mas assim, as pessoas deliram muito, né? Inventam, fazem fechamentos, completam lacunas mentais com ideações, né? sim. Então isso com criança acontece muito isso. Então, olha, testemunha é a pior das, eh, das provas, né? As pessoas, não é que elas estão mentindo, mas esse tipo É uma questão de de percepção, vivência, né? exato, É uma ela é questão de muito percepção. muito volúvel, né? Para quem nunca
pensou nisso. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, né? Certa vez, quando eu morava numa casa que tinha uma escada, meus filhos foram brincar na parte de baixo, Mauro. Daí, o que aconteceu? Eu tava subindo, olhei para trás e vi um negócio. Meu filho, sem querer, ele bateu na irmã dele e a irmã dele ficou braba, né? Ah, tu bateu em mim, daí meu filho, não, eu não bati. Por quê? Qual o problema? Na percepção dele, ele não bateu. E ela pensou que ele bateu por querer bater, mas encostou nela. Então, já havia uma predisposição para Uhum. um quiprocó, para quem tem filho sabe disso, né? Filho, sobrinho, pequeno. Daí o que que eu fiz? Eu encerrei o negócio, digo, não, foi sem querer, eu vi, tá tudo bem. Né? Agora, se a percepção da pessoa, né, vamos dizer que não tivesse um juiz ali, né? Se eu não tivesse visto o que aconteceu, né, e um viesse me falar, não, foi por querer, outro falasse, não, não foi por querer, né? Vai depender, eu vou depender da percepção dos dois. E eu não teria a realidade, porque eu não tenho como saber a intenção. Como ouvir a situação, Sim. eu sabia que não havia intenção nenhuma de maldade, né? Simplesmente uma criança sem noção, né, brincando com um brinquedo sem ver, né? Então esse é o problema da percepção quando a gente fala de testemunhas, né? Testemunha é complicado, né? Juridicamente ela é bem, é uma prova muito frágil, né? Sim. Porque as pessoas têm percepções muito diferentes, mesmo vendo o mesmo fato, né? E esse caso de Varginha me chamou particularmente a atenção, né? Porque tu vê, ele é um médico, né? Embora tenha muito médico maluco, né? Muito, muito. Aquele caso eu acho que eu comentei em outro momento, né? Do piloto da companhia lá que fez comunicar. Tem um caso Contato da ufologia, telepático. o VASP, caso, tem um caso da ufologia dos mais famosos, que é o voo VASP, sei, agora não me lembro, VASP 1900, tá? E aí a história é que ele teria sido seguido por um disco voador, né? E uma das testemunhas, a principal testemunha, é o piloto. O piloto era alguém que já estudava ufologia, gostava desses assuntos e que tentou fazer contato telepático com os pilotos da nave espacial, do disco voador, né? Quer dizer, assim, é piloto de avião, né? Fez psicotécnico, né? Passou por inúmeros crivos para estar sentado lá na frente, mas não obstante, né? É alguém que considera, ok, vou fazer contato telepático com os ETs que estão me seguindo, né? Eh, então né, as testemunhas são muito complicadas, né? Ele tem, e com certeza ele não estava mentindo, né? Ele tem plena convicção que estava sendo seguido por um disco voador e que, né, eventualmente, né, poderia ter falado com. E nesse caso do médico de Varginha me passa muito isso, né? É alguém que, né, teria todos os atributos para ser uma pessoa não, né, não influenciável por qualquer coisa muito maluca, mas, né, assim, o Uma pessoa testemunho idônea, dele, né?
Exato. Melhor dizer, uma pessoa idônea, sincera consigo mesmo. E ele narra esse encontro, né, 30 anos depois, com o, o alien ali, com a criatura que teria, inclusive, também sido piloto do disco voador. Né? Não, e o Alien ainda Mas por cima fica, olha pra ele como quem diz muito obrigado. é muito bem lembrado, Arnold, porque também ele tem uma comunicação telepática, né? Ele disse, olha, nós não conversamos, mas eu entendia tudo que ele sentia, não, que ele olhava lá para fora, que é assim, né? Lamento, né? Eu mantenho, né? A questão de eventos extraordinários exigirão provas extraordinárias, né? O Hoje em dia tem problema é todo mundo provar. Bom, mas hoje em dia todo mundo tem celular, né? Então, Tira uma alguém vai tirar selfie uma com ET. foto. Exato, tira uma selfie, tira uma foto, né? Ah, mas pode ser manipulado. Não, pode ser manipulado, mas a gente consegue descobrir se é manipulado ou não, né? E no MK Ultra, tudo indica que, cara, não teria como ter tão tanto poder sobre a pessoa. Uma coisa que é possível e a gente sabe que é possível por ver casos de psicopatas, por ver casos de loucura 2, por ver os gurus, por ver o pessoal que hoje é chamado de narcisista pelo DSM ou enfim outro, né? A gente sabe que existem pessoas que são ótimas em mentir, enganar, causar um estado de confusão e engambelar os outros. Só que precisa ter uma pessoa que seja suscetível a isso. E isso é possível. Agora, putz, pegar e causar. Que nem o pessoal falava, não, causavam extrema dor e quebravam a pessoa para depois torná-la, sei lá, um assassino do Sim. mais alto, sabe? Lembra um pouquinho, por exemplo, alguns caras que falam de PNL, por exemplo. Tem pessoas que falam da PNL como se a PNL, né, programação neurolinguística, Sim. fosse a salvação do mundo. Não, não, porque tu pode programar ou reprogramar o teu cérebro, né, com Isso é este muito método. extremamente sedutor essa ideia, né, de que tu poderia que nós somos, não, constituídos por um software, né, que tu conseguiria é muito sedutor isso, né, e tu consegue agora, Arnold, tu consegue em determinadas pessoas, tu consegue sim fazer uma série de, eh eh, de quebrar a pessoa, né, tem formas clássicas, uma, privação de sono, tu não deixa ela dormir, né, Uhum. tu confunde noite e dia, né, aí tu tira todas as referências da pessoa, mas assim, isso funciona com algumas pessoas, não com todo mundo, né. Então, se espera que militares tenham uma resiliência maior a esse tipo de coisa, tanto que são, né, treinados para isso. É o pessoal mais de forças especiais, né, tipo o Mauro Cid, né, ele deveria ter suportado toda a pressão e não cair. Então foi particularmente uma decepção, porque um cara que é de forças especiais não poderia ser tão frágil, né, no primeiro, na primeira apertada que dão, né, o cara
falou Mauro Cid, eu pensei no Marcos Pontes, desculpa, eu nem... Não, a Mauro Cid foi Não, o eu foi sei, eu o sei. Eu aqui, eu fiquei foi pensando foi, no Mauro foi no Pontes. um oficial de forças especiais brasileira que, né, disse o que o inimigo queria que dissesse. E não demonstrou nenhuma oposição mais contundente, né? Eu trago esse caso porque essas operações que a gente está falando do MK Ultra, elas são dirigidas a exatamente essas forças especiais, né? Tu tem que ter um condicionamento psicológico tão rígido, né? Que não se permita ser manipulado por essas técnicas de barulho, né, tu coloca, não sei, um ar-condicionado do lado, né, da cela da pessoa, e isso Ah, enlouquece, né? Tu põe barulho constante, alto, né? Quando eu falo enlouquece, não é no sentido, né, de psicopatologia clássica, né? Tu quebra completamente a resistência da pessoa, tu somatiza, tu praticamente mata a pessoa, é um principalmente se não barulho deixar dormir, né? constante, né? É um Sim, barulho sim, constante. sim. Basta lembrar das Isso é pessoas que... tortura, né? É tortura, Sim, sim, é claramente tortura. tem pessoas E que tem, por exemplo, né, Mauro, para o pessoal procurar depois saber, aquele barulho dentro do ouvido, sim, né? Só uhum, que não tem barulho por fora. É um barulho que tem só no ouvido dela. sim. Cara, isso pode parecer bobagem, mas não, é Não, um não, negócio não. que provoca um problema grave na pessoa. É, Ah, problema para Arnor, dormir e tudo mais, por exemplo. Arnor, eu tô comentando contigo aí, o pessoal, tem um filme, por favor, puxa aí um filme que eu tava esquecendo até de mencionar, que é o que hipnotizavam cabras. Como é que é o nome Ah, desse filme? putz, eu sei, eu sei. É com o George Clooney, Aham. não Os sei o quê, homens que encaravam e- cabras. encaravam cabras. É genial esse filme, porque, claro, é uma comédia pastelão, mas conta exatamente essa história, né? Na verdade, é uma paródia do MK Ultra, que é a história aí de um grupo das Forças Armadas, né? Que estava treinando o controle mental, né? Então tu conseguiria matar os teus inimigos por telecinésia, né? Tu conseguia mandar ondas cerebrais através do teu próprio cérebro, né? Sim. E a pessoa ia morrer, né? O Saddam Hussein, Aqui, ó. vou mentalizar ele e vai morrer o Saddam Hussein ou o Maduro, e aí o, só que eles começaram, isso aí não é spoiler, né? Vejam esse filme, é genial, é divertidíssimo esse filme. O mais interessante aqui Eles, eles, na imagem dele é que parece um filme brasileiro, vai dizer. Amarelo e vermelho. ele é meio pastelão, né? Aliás, é bem pastelão o filme, mas é bastante inteligente, tem um humor bem ácido ali, né, sem spoiler, mas eles começavam treinando com cabras, né? Então eles botavam uma cabra ali no laboratório e ficavam mentalizando até ela, pof, cair morta. Uh, né? Parece que as cabras têm esse comportamento de fato, né? Que ela esqueci Sobre o muito termo estresse. técnico para isso, né? Exatamente, elas simulam a morte, né? Tem um monte de bicho que faz isso. Acho que é até aquele filme aquele desenho do Sem Floresta, né? Tem um dos bichinhos lá que não sei se é um tatu, uma coisa assim, cada vez, o gambá, eu acho que era o gambá, cada vez que ele sofria um estresse lá, ele puf, caía, o pessoal fazia, ai meu Deus, ele morreu, mas ele não estava morto não. Né? Aquele filme aquele desenho é bem engraçado. Mas e parece que a cabra tem isso também, né? Então,
Mas isso não importa. Fica a dica. Como é que é o nome mesmo do filme? Os Homens que Encaravam Cabras. Os Homens que Encaravam Cabras. Isso. E não deixem de ver. Como é que é o filme mesmo que tu tinha falado? Sob o Domínio do Mal. Sob o Domínio do Mal. Versão brasileira, Mauro Hoffman. O Arnold, obrigado, mas eu até te digo assim, eu não é um filme que eu adore, né, sobre o domínio do mal. É um filme de espionagem, tem uma trama interessante. Eu realmente não gosto muito desse filme como cinema, né? Uhum. Mas especialmente estou me referindo à da versão de 2000 e pouco, com o Denzel Washington. Eu já assisti a versão original dos anos 60, não na época, mas faz muitos anos, e eu me lembro, era legal. Eu sugiro ver a versão original. Uhum. Tô colocando aqui a imagem para o pessoal ver também. Poxa, a nossa querida Mônica diz o seguinte: maior os X9 da atores. atualidade, o Mauro Cid. Ah, sim. Mas é que ele foi torturado, né? Ele foi chantageado, torturado. Todas as técnicas de intimidação e tortura foram aplicadas nele. A questão e aí que vem o link com a história do MK Ultra, o MK Ultra foi feito para manipular e também para proteger os agentes americanos. Então, como nós vamos fazer com que se os nossos agentes caírem, não, né? Tu tem um agente que, se for, né, for capturado ali pela União Soviética, e aí eles dão uma injeção qualquer ou fazem um ambiente né, de manipulação, o cara vai entregar tudo. Né? Então, também tinha esse interesse de proteger os nossos, né, agentes. E aí vem a história do Cid, porque ele não era um militar qualquer, ele era um militar das forças especiais. Então, é por isso que eu trouxe esse caso, porque ele, por vários motivos, é um caso atual, né, muito próximo ao nosso momento que a gente está vivendo. A gente está falando de coisas dos anos 50, mas assim, em algum aspecto essas coisas estão acontecendo agora, né? Então tu pega um oficial, então assim, que porcaria de formação ou de escolha, né? Eventualmente o cara não poderia jamais ter galgado níveis nas forças especiais se não tem uma resiliência para ser submetido à tortura, né? Que é disso que se trata, né? Pô, O cara Mauro, é vamos ser torturado. sinceros. Pô, vamos ser sinceros. Os caras não poderiam estar nas forças especiais se eles não sabem usar criptografia. Bom, Se os caras mantêm o negócio num lugar onde pode ser. O cara é do exército, tá? E, gente, assim, a gente tá falando de um caso hipotético, né? Que pode ter acontecido, vamos dizer que aconteceu num país de terceiro mundo. Não o Brasil, claro. Né? O Brasil não. O Brasil é maravilhoso. Mas num lugar onde já existe uma coisa chamada criptografia. Vejam bem, né? E o cara que é para ser um exemplo disso, que é um Forças Especiais, aliás, vários deles são Forças Especiais. O cara não usa a criptografia, sendo que planos que eles fizeram, né, isso num país de terceiro mundo. Não no Brasil, claro, no Brasil é maravilhoso, lindo, cheiroso, né, democrático. Mas o cara não usa sequer criptografia. Então o plano ele é descoberto e os caras fazem o que quiserem com isso. Se é que o quanto de fato isso foi, né? Mas ok,
O fato é assim, se esperaria que né, o pessoal, que era no final das contas, era um dos objetivos do MK Ultra. Né? A Mônica É falou que o Felipe a, Martins também. sim, sim, mas o Felipe Mas foi forte o Martins suficiente, ela disse. é vinho de outra pipa, né? O Felipe Martins é uma pessoa muito mais íntegra e tinha mais jovem, mais uma série de questões aí o Felipe Martins tinha não cedeu, né? Não cedeu a tortura, né? Bom, mas como é que a gente caiu aqui? Nós estamos falando de MK Falamos do. Ultra, MK Ultra. Mas então, Mauro, será que a gente pode fechar, né, indo para os finalmente? Será que a gente pode fechar que tem N podcasts que dão um valor muito grande pro MK Ultra, sendo que não foi bem assim? Bom, eu dou bastante importância ao MK Ultra pela possibilidade de terem sido feitas essas experiências, né? Então a Não, gente foram. não deve. As experiências foram feitas. Não, isso daí Sim, foram é um feitas. fato. Não, Foi, foi tirado dinheiro de várias coisas para hospitais e eles utilizavam alas não, desses não, hospitais, inclusive. É, Isso o fora. dinheiro nunca foi problema, né? Porque isso é dinheiro da Sim. CIA. Então, a CIA tem dinheiro infinito, não é, o problema não foi dinheiro. Tá? De fato, é que o programa se foi longo, né? Eu acho que foram 20 anos Isso aí. de programa, e no final das contas não serviu para nada, né? Serviu para a pesquisa, mas não atingiu os resultados que se esperava. Né? Então, se o objetivo principal, que era descobrir formas de controlar a mente dos agentes, né? Manipular esse comportamento, aquele negócio do Men in Black, o apagar memória, né? Tu pega alguém, tu vai lá e mata o João. E aí tu, paf, né? Tu consegue fazer uma obliteração da memória, apagar tudo que ela. Então, ela pode ser torturada, ela pode ser presa, mas ela nunca vai contar porque ela não tem mais, conseguir apagar essa memória, né? Então, isso não foi, não foi conseguido, né? Todo mundo acha que isso, todo mundo, modo de dizer, mas todo mundo acha que isso é possível, mas não se conseguiu, né? Induzir a obediência, né? Que a pessoa cumpra todas as ordens, não, também não se conseguiu programar esses agentes, né? E se tentou também, isso é importante, Arnold, com as coisas que tinha na época, né? Então, se usou a LSD, hipnose, choque, se dava muito choque. A União Soviética fez uma experiência para curar homossexuais uma época, né? Caraca. Eles davam choque, né? Eles estimulavam, né? E pá, davam um choque no cara para provocar uma reação, né? Ao menos que se conta essa história. A ideia da terapia de eletrochoque é essa, né? É tentar forçar o cérebro a um reset. Sim, mas nesse caso era de punição, né? Então, cada vez que tu tivesse um pensamento impuro, tu tomaria um choque. É como se faz o condicionamento skinneriano ali dos ratinhos, né? Então, né, tu conseguiria, mas isso com gente não, tu consegue fazer com uma outra pessoa, mas não consegue, tu não tem grande controle sobre isso, né? O fato é que assim, ó, cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Nesses casos, né? Tu não conseguia repetir os resultados, né? E as pessoas são altamente sugestionáveis. Então, tu quer que a pessoa fale alguma coisa, ela acaba falando, tu não consegue, em relação ao soro da verdade, né? Ela dizia o que tu queria, no final das contas, né? Tu roubou o banco,
Se a pessoa roubou, dependendo de como tu faz a pergunta, né, ela pode dar a resposta que tu queira e não a verdade, que no final das contas é o que tu está procurando, né? No caso do Soro da Verdade é bem interessante, busquem um documento do Senado norte-americano que lá tem o depoimento inteiro digamos assim, como se fosse uma CPI, né? De dos caras do MK Ultra da época, um psicólogo, se eu bem me lembro. E ele fala principalmente sobre esse experimento aí. E assim, tinha pessoas que estavam preparadas e não largavam mão de do osso e não mentiam. Arnold, diferentemente dos eventos que nós comentamos há pouquinho, né? Às vezes tu quer saber a verdade. Tu captura um espião e tu quer que ele, eu conte quem são os outros espiões. Então tu quer saber a verdade, né? Então, para ti é importante a verdade. Se tu drogar a pessoa, tu vai conseguir tudo menos a verdade, porque sob esse efeito, na verdade, as pessoas acabam mentindo mais, né? Elas misturam fantasia com realidade, né? Elas ficam instáveis. E é tudo que tu não quer num interrogatório desse tipo. Sim, A porque não ser que tu queira. a função do interrogatório é pegar a verdade da pessoa, né? Desse tipo de interrogatório. Outros são tu conseguir confissões, que é outra história, né? Por uma confissão, então é pior ainda, né? Porque o cara tá drogado. Como é que é a historinha aquela do... reuniram-se a polícia dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Brasil, né? Então, tinha que... para ver qual era a polícia mais eficiente. Então, eles soltavam um coelho, né? E disparavam o cronômetro. Então, soltava o coelho e foi o pessoal do FBI lá e acharam o coelho em 10 minutos. Oh, parabéns, 10 minutos. E aí, agora é a Scotland Yard, né? A inglesa, eles soltaram lá o coelho e saiu a Scotland Yard atrás e 5 minutos, né? E aí, parabéns. E aí soltaram, foi a vez da polícia brasileira, a Polícia Federal Brasileira, soltaram o coelho, né? E em 30 segundos chegaram os meganha ali da Polícia Federal, aqui ó. E aí tá um cachorro, eu sou o coelhinho, eu sou o coelhinho, eu sou o coelhinho. Tá o Costelinha lá, eu sou o coelhinho, né? Então, depende exatamente o que tu quer, né? Se tu quer a verdade ou tu quer a confissão que tu queira, né? Mas essa impossibilidade ali desse controle da manipulação é que levou, né? Não tinha mais sentido. Tem a questão ética também, porque como a coisa foi dos anos 50, né, até os anos 70, a noção de o que se podia fazer foi ficando diferente, né? Então, havia uma questão ética de que tu não podia mais pegar as pessoas e ficar usando como cobaia, né? Aí existem problemas, né, Mauro? Porque a gente já sabe hoje, Sim. por arquivos desclassificados, que, por exemplo, os Estados Unidos não podiam ter, por exemplo, pego alemães lá e tratado de certa forma, colocado quase como um resort, mas foi a forma que ter espionado eles no resort esse daí, né? Tu Mas diz foi feito. Quando eles conseguem, foi assim que eles conseguiram os dados de onde estava sendo produzido o foguete ultrassônico da Alemanha. Ultrassônico não, é sônico, né? Ele Perfeito. na Sim. som. Que aí ok, né? No submundo, ou
né, da política e da espionagem ou da guerra, bom, essas coisas acontecem. Mas assim, especialmente num programa que já era grandinho, né? Sim. Então já se percebeu que então, isso aqui vai dar porcaria, cara. Não, já tava muito complicado eticamente tu pegar, né? E não Pegar as só lá, né, Mauro? pessoas. Aqui, em outros, aqui eu digo, mas em outros lugares do mundo também. Vai saber se no Brasil os caras não tinham um pessoal que mandava relatórios, por exemplo, sabe? Sim. De drogas. Então, teve outros países onde eles fizeram a mesma coisa, né? Com o pessoal que tava, bom, doentes, enfim. Uhum. Parece que, inclusive, em um hospital de câncer, se eu bem me lembro. Nossa. É, É, então, o totalmente fato é que antiético. o fato é que, Arnold, a questão ética foi um dos principais motivos pelos quais eles encerraram o programa. O, o primeiro foi a inutilidade, né? Evidentemente, porque se fosse útil, eles teriam mantido, provavelmente, né? O custo nunca foi exatamente o problema, embora tenha custado, né, consideravelmente, Uhum. mas, cara, isso é dinheiro da CIA, né? Então, é, acabaram não descobrindo nenhuma técnica nova, né? E isso seria interessante. Descobrimos uma técnica nova e viável de controle mental. Isso não foi descoberto, né? 200 Ou, macumbas depois, não deu certo. exato, exato. Então, assim, alguma coisa útil para interrogatório. Descobrimos aqui uma droga espetacular. Cara, se tivessem descoberto alguma coisa realmente útil, teriam usado lá em Guantánamo, né, quando pegaram o pessoal lá da Al-Qaeda e dessas coisas. Então tu põe lá, põe essa droga, eles dizem, o cara tá escondido em tal lugar, é, não precisaria necessariamente torturar, né? Houve tanto escândalo sobre tortura de prisioneiros de guerra, não precisa torturar, nesse sentido mais clássico, né, de botar no pau de arara, né? Então, não se gerou nada muito útil, né, estrategicamente. No meu ponto de vista, se gerou uma utilidade aí científica, né? Tu conseguiu perceber que não serve, porque né, nas experiências ou na ciência, lato sensu, quando se falha, tu também está aprendendo, né? Então, falhar é fundamental, né? Tu percebe, por aqui não dá certo, né? Então, especialmente nessa época que tu não precisava ter controle ético, né? As pessoas não tinham consentimento, né? Certos danos, que não é necessariamente psicopatologias, mas danos psicológicos, traumas aí meio permanentes de algumas pessoas, né? Esses experimentos eram totalmente legais, né? Quer dizer, era operação, né, secreta e ilegal nesse ponto de vista, né? Então chegou uma hora que eles tiveram que sanear isso e não fizeram, né? Então no final das contas, não conseguiam, né, controlar o que queriam, eh, não conseguiram fazer esses agentes que aparecem no filme sobre o domínio do mal, né? Tá pensando que tu ia Os falar dos agentes. homens que encaravam cabras. Não, acabam sendo, né? Porque esses agentes programáveis, né? Que tu pega tu pega o Arnold, hipnotiza ele, programa ele mentalmente. Olha, tu vai lá, tu vai matar o fulano e depois tu vai esquecer completamente o que tu fez, né? Então, mesmo que se tu for capturado, né? eh, Tu consegue fazer isso meio por ideologia, que é aquilo que a gente estava comentando antes, né? Tu pega fanáticos, fanáticos e malucos, né? Sim. No caso, esquizofrênicos, psicopatas, aí sim, a história dos homens bomba, né? O pessoal dos sequestros do 11 de setembro, né? Aí sim é uma forma
de lavagem cerebral, mas aí é outra coisa, né? Então não é esse caso. Aí nós vamos falar de uma outra dimensão, né? Da dimensão das seitas, da forma de manipulação das pessoas, né? E vamos Não. trazer isso, vamos trazer Ah, isso. sim, esse é um debate bom, né, nossa, tem um monte de casos, né, das seitas, pessoal que se mata, do pessoal que se joga bomba, do pessoal que esfaqueia os outros, então isso realmente é algo, mas é um outro capítulo, né, ele está mais ou menos no mesmo guarda-chuva, porque envolve questões mentais, mas não é exatamente a questão do programa MK Ultra, né, porque ali se objetivava, certos resultados sólidos, quantificáveis e principalmente a questão de conseguir manipular isso com agentes, né. E nenhum desses objetivos eles acabaram, eh, né, sendo conseguidos, né, embora desejáveis, mas não conseguiram. E foi isso, né, no final das contas, eu trouxe uma contribuição para a compreensão de certas, né, certos funcionamentos e certos aspectos psicológicos, exatamente como os gêmeos, né, a história do separar os gêmeos. Olha, tu te ganha um monte de informação quando tu põe um gêmeo criado, sei lá, por uma família brasileira, um gêmeo criado por uma família da Noruega. Vamos ver o que acontece, né? Eh, ou separa, né? Essas coisas Um vai comer não. melhor do que o outro, com certeza. É, então vamos ver como é que funciona, né? Só que milhares de variáveis, né? Eh, É. e tinha que eu não sei se eu acabei a história da hipnose, né, porque a hipnose, como eu estava comentando antes, Freud largou isso, né, lá no final do século XIX, por perceber que ela clinicamente para o tratamento da neurose, no caso, ela não era útil, porque a pessoa inventava muita coisa, né. Eh Essa invenção tem também é importante e interessante, mas em um outro contexto, eu não vou entrar nisso agora, tá. Uhum. Mas dentro da clínica, se percebeu que isso não era importante, não era útil, né, essas ideações fantasiosas, né. "Ah, eu acho que eu fui, eh, abusada e eu tenho certeza, porque eu sonhei pá-pá-pá, pá-pá". Mas quando isso é dito sob hipnose, né, porque muito ruído entra nessa formulação hipnótica. Já quando, né, modernamente, né, se retoma essa esperança, não sei, algumas pessoas veem como esperança de que tu conseguisse, eh, ter uma ingerência fácil sobre o comportamento, né, que tu mencionou PNL, que essas coisas fossem assim, só tu mudar os prompts, né, tu muda ali o script e as coisas ficam diferentes, né. Sim. Ah, Eh eu tenho formação em PNL. Só que, pô, cara, não é assim. Não não, é. não sabia. Tenho sim, mas não é assim que a coisa funciona. Tu precisa estar sugestionado, inclusive, para quem gosta de hipnose, né? Dizem que um bom hipnoterapeuta, ele primeiro aplicou a auto-hipnose em si próprio. Então, os caras, eles fazem aquele exercício de se auto-hipnotizar, Uhum. e fazer com que, sei lá, a batata que ele tá mordendo tenha gosto de uma maçã. Sim. E é isso, é plenamente possível. Sim, Né? Então, não é bem assim. A pessoa tem que estar num determinado estado e tudo mais. Agora, exato. poxa, se tu tá com a pessoa num estado de terror, né, onde o cortisol tá lá em cima, né, vai ter dano, pelo menos o que eu li até hoje, de literatura médica,
diz que a pessoa vai acabar com o tempo tendo uma lesão na parte racional do cérebro. Então ela vai ter uma dificuldade em ter controle sobre os sentimentos. E isso não vai propiciar tu fazer um bom espião, não vai propiciar fazer Claro. um bom qualquer coisa. Vai propiciar É, fazer uma pessoa com problemas de ansiedade. do ponto de vista de clínica, o que, né, idealmente se esperaria seria uma reformulação mais consciente e permanente de Isso. de de aspectos da vida, né. E a hipnose, né, em princípio, eu estou generalizando aqui, a hipnose em princípio falharia quase 3, mas nesses 2 aspectos, assim, a questão da consciência, né, e da permanência. Então, o quanto eh, se eu, né, vou pegar um exemplo anedótico aqui, né, então tu diz: "Ah, eu sou uma galinha", né, o cara então começa a se comportar que nem uma galinha, mas, ok, o quanto isso seria permanente e consciente, né. Sim. Ah, Mauro, Então é maravilhoso. A gente começa a falar sobre essas coisas e o tempo vai. sim, essa aí mas esse é o né, o nosso objetivo hoje era dar esse apanhado aí do MK Ultra, né, esse programa, da inteligência americana que tinha por esse objetivo, né, fazer com que, tu conseguisse produzir controle de mental, né. E no próximo programa vamos falar sobre Red Pill. Não, tô de sacanagem, gente, que a gente já falou. Eu já falei sobre isso anteriormente. Mas tá aí uma seita que é interessante. O pessoal que fica falando. A Mônica conhece o pessoal, né? Oba! Brutal! Brutal, mano! Acabou, it's over! Acabou tudo, acabou minha vida! Eu sou um ogroide, essas coisas assim. Caraca, valeria um programa. Apesar de que vai entrar no programa sobre seitas e cults, né? Aí fica pra mais tarde. Mas, meu amigo, mais alguma coisa pra acrescentar? Ô, Arno, puxa vida, eu só tenho a agradecer o convite, agradecer o pessoal que acompanhou aí a nossa conversa sobre temas tão aleatórios, né? São conspirações, né? Que a gente vai fazendo, né? Olha, são até desvelando alguns, né? Para um pessoal que eventualmente não conhecia a que ponto se chegou, né. Agora lembrando, o MK Ultra se tornou famoso porque é americano, porque tem filme, porque é pá-pá-pá, mas É assim, verdade. não imaginem que isso foi só nos Estados Unidos, né, ou no caso na União Soviética, né. Eh, Todos os países importantes, eh, fizeram pesquisas nesse sentido, né. Isso é naquela época, né, do final dos anos 60, 50, 70, né, era de aquários, né. Então, pessoal, havia essa eu gosto de usar esperança, né, porque esse é um pensamento muito sedutor, né. Ah, que com a mente nós vamos conseguir, alterar a realidade, né, ideias meio mágicas. Eh, Hoje já tantas décadas depois, nós vemos que um B2, faz mais diferença, né. Faz toda a diferença um B2, né, voando estrategicamente. Mas, meu amigo, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. E não precisa agradecer, eu que agradeço. Apesar de que nós dois. Gente, isso daqui é uma parceria, tá? A gente tem esse canal novo que é o Conspirações, que eu tô adorando, né? Fazer isso daqui. E a gente conta com o like de vocês, conta com comentários de vocês. Por favor, não deixe de comentar,
né? Se concorda ou discorda, não tem problema, deixa aí. E sugiram também temas para a gente trazer, tá bom? Vamos tentar trazer aí quinzenalmente, se não semanalmente. Vamos ver como é que vai o andar da carruagem. Mauro, tem alguma arroba aí tua? Alguma rede social que Não, tu quer que o pessoal siga? não, é a nossa mesmo aí. Tá Não, bom. não, não. Eu Ó, só agradeço aí e valeu. valeu. Ah, uma outra coisa, pessoal. Antes dos finalmente, eu vou colocar na descrição do vídeo uma vaquinha que eu tô fazendo para ver se eu consigo comprar um terreno e fazer uma casa. Então, quem quiser ajudar, né, ajude. Em breve a gente vai ter também o LivePix do projeto aqui, né? Então, contribuindo, ajudando, a gente também a gente vai produzir mais programas, vai melhorar o setup do Mauro, né? E quem sabe a gente tem aí computadores melhores com tempo, programas, né, semanais, tá bom? Eu prometo que eu vou instalar o fundo verde aqui. Não tive tempo ainda. Até tô com esse troço pronto aqui, mas não tive tempo. Em algum momento eu terei a decência de botar a cara aqui. Só realmente não botei porque não consegui botar o. Tem a questão de iluminação, ajustar esses detalhes aí, mas muito em breve aí, porque eu acho realmente mais interessante que, né, põe a cara, né, não preciso ficar me escondendo, eu tô porque não tô com a câmera aqui, mas eu tenho ela, já preparado, talvez no próximo episódio aí. Show, show. É isso então, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite e agora à noite? É, uma boa tarde, vai. E tudo de bom. Até mais.